Olá, pessoal. Vamos chegando, vamos entrando aí no YouTube. Boa tarde, boa noite para vocês. Já faz um tempo, né, que eu não publico nenhuma aula. Como é que vocês estão? Coloquem aí nos comentários como é que vocês estão. Eu estou de olho nos comentários sempre. Vamos chegando. Bora começar mais uma aula. Ok, pessoal, vamos começar. Olá, olá, sejam bem-vindos. Pessoal, a aula de hoje é para quem está começando, é para o nível A1, o nível básico. Então, se você já tem uma noção, se você já está no intermediário, essa aula não é para você. Outras aulas, sim, mas essa daqui é para quem está iniciando. Alright. Antes da gente começar a trabalhar o inglês, a trabalhar nossas frases, eu gostaria de deixar claro aqui o que eu preciso para aprender inglês, o que você precisa para aprender inglês. E é muito simples. Eu vou por ordem decrescente, né, de importância. Então, o meu quarto requisito para aprender inglês aqui vai ser um caderno. É preciso anotar sempre para memorizar. O terceiro é uma boa memória. E para eu ter uma boa memória, eu preciso fazer as lições repetidas vezes, fazer revisão. E a gente pode treinar a nossa memória. Ah, teacher, mas eu não estou com a memória boa. Tá, você não está agora. Mas quando você começar a estudar, quando você começar a revisar, a sua memória vai se acostumar com aquele ritmo. Segundo requisito, mais importante, é a disciplina. Sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Quer seja na academia, quer seja no trabalho, e aqui no inglês também. E o primeiro de todos, o primeiro é motivação. Geralmente as pessoas pensam que o mais difícil do inglês é a gramática, é a conversação, é a pronúncia. Não. O mais difícil de inglês é manter-se motivado, é manter-se no propósito. Eu vou conseguir, eu preciso conseguir, dessa vez vai dar certo. Então, motivação é essencial e é o primeiro dos pré-requisitos. Motivação. Dito isso, vamos para a nossa análise de frases. Eu poderia ensinar o inglês, de modo a contemplar a gramática, a partir da gramática. Mas aqui eu vou trabalhar com frases. Claro, por trás de toda frase tem gramática. Se alguém fala para você, ou se alguém quer vender um curso para você, falando que você vai aprender sem gramática, isso não existe, porque a gramática está na língua. Por trás da formação de frases tem gramática. Agora, o que você pode fazer é aprender o inglês sem a gramática explícita, né? Sem que o professor te explique o que é a função,
né, daquelas palavras na gramática. Por exemplo, o que é um sujeito, o que é um objeto. Mas vai chegar um ponto, né, em que você vai precisar saber de gramática. Para fazer as frases complexas, é preciso de gramática. E a gente precisa da gramática nesse ponto, porque a gente já tem uma gramática na nossa cabeça, que é a gramática portuguesa. E ela é poderosa. E ela é, digamos, egoísta. Ela quer o nosso cérebro, nossa mente só para ela. Aí quando chega o inglês e fala, peraí, eu quero um espaço aqui nesse cérebro. Eu quero um espaço aqui nessa mente. Aí a gramática portuguesa fala, não, eu cheguei aqui primeiro. Eu que domino. Aí fica difícil aprender, né? Porque a gramática, ela é um conjunto de regras. Aí quando vem o inglês e fala, não, não é bem assim. As regras podem ser outras. Aí o seu cérebro entra em conflito. Então é normal, às vezes, você está pensando em português, né, querendo falar inglês. E daí forma uma frase inconsistente com a ordem das palavras de forma inconsistente. Então é preciso trabalhar a mente para que ela aceite essa nova gramática. E a gente sempre vai partir, né, vai fazer associações a partir da gramática portuguesa, porque é o que a gente já tem na mente. Não existe você colocar uma outra gramática diferente sem recorrer à sua gramática. Não tem como, é natural. Tem gente que fala assim, pare de pensar em português. Mas como que você vai parar de pensar em português se o português dominou a sua mente? Você fala português desde criança. Imagina tirar o português da sua mente. Isso é impossível. Quem fala isso está querendo vender curso. Eu já falei isso várias vezes. Isso é um engodo, é uma mentira. Então, o que a gente faz? Ao invés de negar a gramática portuguesa, nós vamos utilizar ela como uma aliada nossa. Vamos partir dela para aprender uma nova gramática, fazendo análise da diferença e aceitando as diferenças, até o momento em que nós vamos pensar tão rápido, essa tradução vai ser tão rápida na nossa mente, que você não vai precisar ficar pensando em como seria no inglês, já vem natural, porque você já viu aquelas estruturas, você já estudou aquelas frases, né, e elas seguem mais ou menos um padrão. Você não precisa reinventar uma língua toda vez que for falar. As coisas já estão inventadas. Você só vai utilizá-las. Ok? Estou de olho no chat. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só vocês colocarem aí, que eu respondo. Ok, pessoal, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar com a nossa primeira frase. Onde você está agora? Onde você está agora? E aí, pensem aí. Como vocês diriam isso em inglês? Vamos primeiro sinalizar aqui as palavras. Então, ontem é uma palavra que nós precisamos saber. Você é outra. Está outra palavra. E agora. Eu vou sinalizar assim para vocês verem como fica no inglês, né? A diferença. Então, onde é o where? Você é you. Está é are. E agora é now. Aqui, então, nós temos as palavras, né? Digamos, na ordem que é no português. Então, onde, vamos marcar aqui, você é you, marcando aqui.
E agora é now. Pronto. Essa é a tradução ao pé da letra, palavra por palavra. Agora, no inglês, tem um porém. Isso aqui é uma pergunta. E numa pergunta, eu inverto o verbo para antes do sujeito. Então, veja, o sujeito é you, é você, porque você está praticando esse verbo, você está. Então, no inglês, o verbo nas perguntas vem antes. Então, eu tenho que tirar ele daqui e colocar ele aqui antes do you. Pronto. Agora sim a pergunta está correta. Onde você está agora, no inglês, é Where are you now? Ocorre uma inversão. Segunda frase. Onde você estava ontem? Onde você estava ontem? Pensem aí. Onde vocês já sabem, o ontem talvez não saibam, e o estava também não. Né? Duas palavras novas aqui. Então, onde você estava ontem? Então, aqui nós temos o onde, mais uma vez, vamos sinalizar aqui. Você, aqui, o estava, aqui, opa, o estava aqui, e o ontem, aqui. Agora, é uma pergunta, então lembram-se da regra que eu falei ali. Onde é where, você é you, estava é were, e ontem, yesterday. Yesterday. Anotem aí as palavras que vocês não conhecem. Então, veja, onde é where? Você é you, estava é were, e ontem é yesterday. Veja, aqui é where a pronúncia, e aqui é were. Aqui é com H, e aqui é sem o H. Então, where, were. Mais uma vez, essa é essa é a organização, é a ordem do português. Nós copiamos, né, do português, mas o inglês não funciona assim. O que que a gente tem que fazer? Pegar o verbo que estava aqui e passar para cá, antes do sujeito. Então, vamos sinalizar só esses dois aqui agora. Pronto. Houve uma inversão, assim como nós fizemos aqui em cima. Onde você estava ontem? Where were you yesterday? Próxima frase, nossa terceira frase. Onde você mora? Onde você mora? Então, o onde, vamos sinalizar mais uma vez. Você e o mora. Onde você mora? Onde vocês já sabem, where, você também, que é you, e agora o verbo morar, né? O verbo morar em inglês é live. Muito bem. Onde você mora? Where you live. Então, aqui, mais uma vez, essa é a ordem do português. É como a gente perguntaria no português. Onde você mora? Where you live.
Mas aqui tem uma regrinha, que você tem que acrescentar um verbo auxiliar, o do, né? Para o presente, o verbo auxiliar do presente é o do. Teacher, mas por que que aqui não usou do? Né? Porque aqui está no presente. Ó, e aqui também está no presente. Por que que aqui não tem do? Porque aqui é verbo to be. O que que é o verbo to be? Nada mais é do que os nossos verbos ser e estar. No português são dois verbos, o verbo ser e estar. No inglês é um verbo só, é o verbo to be. Então, aqui é verbo to be, você está, você estava. Então, quando é verbo to be, você não precisa de verbo auxiliar. Anotem isso. Verbo to be não exige verbo auxiliar. Aqui, nesse caso, é o verbo morar. O verbo morar é uma ação. Eu estou praticando essa ação de morar. Ou eu estava praticando, né? Então, é um outro tipo de verbo. O verbo to be é um verbo à parte, né? Ele não precisa de verbo auxiliar. Agora, aqui não. Né? O verbo morar é um verbo de ação, portanto, nós precisamos acrescentar esse verbo alienígena, né? Por que que eu digo alienígena? Porque no português não tem isso. Né? Você não precisa colocar um verbo auxiliar para fazer uma pergunta. E no inglês, o verbo auxiliar nas perguntas vem antes do sujeito. É igual aqui também. Né? Aqui veio antes, o verbo to be veio antes do sujeito, veio antes de você. E aqui também. Então, o onde está aqui, onde o do, vamos deixar ele em branco por enquanto. O you, vamos sinalizar ele. E o live aqui. Então, algo estranho está acontecendo aqui. Vamos marcar de vermelho. Né? Where do you live? Onde você mora? Aqui percebam que onde você está é presente. Onde você estava ontem é passado. Onde você mora é presente. E agora, então, nós vamos ver outra no passado, que é onde você morava. Onde você morava. Mais uma no passado. Então, onde você mora presente, onde você morava passado. Vamos sinalizar para ficar tudo detalhado. Onde você morava. Ok, então vamos lá. Pensando, né, em português mais uma vez. Onde é where, você é you e morava é lived. Agora a pergunta. Então veja, ó, morar eu coloquei live. Agora, morava eu coloquei lived, ou seja, eu acrescentei um D no final para virar o passado. Então, vamos sinalizar mais uma vez aqui. Where é onde, you é você e lived é morava. Pronto. Não. Mais uma vez, aqui a gente está pensando em português. E eu falei que quando a gente tem perguntas, eu falei lá em cima, ocorre uma inversão. E aqui no presente, com o verbo de ação, nós colocamos um verbo auxiliar que era o do. Isso no presente. Agora nós estamos no passado. Cadê o verbo auxiliar? Vai ter também. E qual que vai ser o verbo auxiliar? Vai ser o did. Ok? Então vamos colocar o verbo auxiliar aqui. Did. Mais uma vez, um verbo alienígena. Ele não estava aqui, ele não está no português, o português não precisa, e aqui no inglês, então, ele está antes do sujeito.
porque toda pergunta ocorre uma inversão. Então, where did you live? Porque lived é morava. Agora tem mais uma questão. Quando eu coloco o did, esse passado que terminava com D, que já é o passado, ele está redundante. Ou seja, está com dois passados. Um passado que é o did, esse aqui, e outro passado que é esse aqui, que termina com D. Então, tem muito passado nessa frase. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E o que, que é isso? O que, que a gente vai ter que fazer? Tirar esse D daqui. Não precisa desse passado. A partir do momento que eu tenho esse passado aqui, que veio do verbo alienígena, o verbo auxiliar, eu não preciso colocar o passado aqui. Então, deixa no presente, igual aqui, porque isso aqui já está indicando que é passado. Então, você não precisa colocar dois passados. Então, onde você morava, fica where did you live? Where did you live? Where did you live? Onde você morava. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Coloque aí no chat. Vamos com calma. São muitas informações. Vamos beber uma aguinha. Quem tiver assistindo essa aula no YouTube, depois que ela aconteceu, depois de hoje, podem ir pausando o vídeo para anotar, né? Porque aqui a gente terminou uma primeira fase, que são 4 frases. Vamos voltar às frases aqui. A primeira frase, onde você está agora? Where are you now? Onde você estava ontem? Where were you yesterday? Olha a inversão aqui e aqui. Aqui agora, onde você mora? Where do you live? Where do you live? E o passado, onde você morava? Where did you live? Where did you live? Então, verbo auxiliar do no presente. Verbo auxiliar did no passado. Aqui, estava é were e está é are. Verbo to be, verbo de ação, verbo morar. Verbo de ação, verbo morar. Ok, muito bem. Antes da gente começar as frases, eu falei que é muito importante nós fazermos revisões. Então, vamos retomar a primeira frase, ok? Não leia o material de vocês por enquanto. Não leia as anotações. Vamos testar a memória de vocês. Então, nossa primeira frase é, né, era, e vai ser de novo. Onde você está agora? A gente acabou de ver essa frase. E aí? Coloque sua memória para funcionar sem consultar material. Vou dar aqui um tempinho para vocês pensarem. Ok, então vamos lá. Onde você está agora? Mais uma vez. Where are you now? Where are you now? Where é o onde. Gente, uma questão aqui. Algo fundamental também no inglês: repetição. E eu vou repetir isso 1000 vezes. Repetir é a chave do negócio. Quantas vezes a sua mãe não teve que repetir algumas palavras, né, e algumas expressões até você pegar?
né? Quando a gente é criança, a gente fala algumas coisas erradas e a nossa mãe, nosso pai, nos corrige. Mas é a repetição que nos leva à perfeição. Isso em tudo, e no inglês também. Então, aqui, onde, where, está, are, you, você, e agora, now. Olha a inversão. Você veio para cá e o está veio para cá. Cruzou. Um antes do outro. Ok, então fizemos aqui a retomada da primeira frase. Depois a gente vai retomar a segunda, né, a terceira e a quarta. Vamos retomar já a segunda agora, porque a segunda é o passado, né, da primeira. Então, onde você estava ontem? Mais um tempo aí para vocês pensarem, sem consultar o material. Vamos colocar a nossa memória, a nossa mente para funcionar. É forçar, esse computador aqui, essa memória, esse processador a funcionar. Ok, vamos lá então. Aqui, no caso, vocês teriam duas palavras novas, mas que vocês já sabem também. Então, where, o estava tem que vir primeiro, né? Were, você, you, e ontem, yesterday. Então, where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Então, pronto. Revisamos, retomamos a primeira e a segunda frase. Mas aqui agora, então, vamos ver uma quinta frase, porque aqui a gente tinha visto quatro, né? Agora, a quinta frase, uma frase nova aqui pra gente. Você está tão bem vestida hoje. Você está tão bem vestida hoje. Olha que elogio maravilhoso. E aqui, gente, bem vestida ou bem vestido dá na mesma, tá? Porque no inglês, os adjetivos, a maioria deles, não tem gênero. Tá? No português, a gente mudaria aqui, né, para o O, bem vestido. No inglês, não varia isso, é neutro. O que serve para a mulher serve para o homem. Ok? Então aqui eu coloquei vestida, mas poderia ser vestido também, que ia dar na mesma. Então, você está, a gente já viu, agora tão, ainda não, né? Bem vestida e hoje. Vamos lá então, vamos sinalizar aqui. O você, o está, o tão. Então, o que que é tão, gente? É muito, né? Tão e muito é a mesma coisa. Bem vestida e hoje. Você está tão bem vestida hoje. Então vamos lá. Você é you. Está é are.
Tão é muito. Então, very. Tá? Agora, bem vestida. No português são duas palavras. Ah, meu Deus. Por que duas palavras se a gente pode colocar uma palavra só? No inglês, bem vestido ou bem vestida é smart. Para quem já tem um conhecimento básico do inglês, sabe que smart tem outro significado também. Mas aqui, nesse contexto, vai ser bem vestido ou bem vestida. E hoje que é today. Vamos sinalizar. Enquanto eu sinalizo, vocês podem também ir anotando. Ok. Lá nas frases anteriores, nós vimos que tinha inversão. Nós tínhamos que inverter o verbo to be. Mas vocês se lembram o porquê que tinha que inverter? Procurem na mente de vocês. Eu expliquei por que tinha que inverter o verbo to be. Lembraram-se? A gente inverte lá nas outras frases porque eram perguntas. Aqui, o sinal de interrogação. Tratavam-se então de perguntas. Aqui não é uma pergunta. Aqui é uma afirmação. Você está tão bem vestida hoje. You are very smart today. You are very smart today. Você está muito bem vestida. Então, aqui é uma afirmação. Nas afirmações não precisa inverter. Olha que maravilhoso. Então, é só colocar, né, de acordo com o português. Não tem inversão. Esse you are aqui, ele pode ser abreviado. Para abreviar, a gente coloca um apóstrofo e apaga o A. Então, fica assim. You're very smart today. Your. Lembra que lá antes era you are. Aqui é your. You're very smart today. Você está muito bem vestida hoje. Ou muito bem vestido. Alright. Vamos para mais uma frase. A nossa sexta frase de hoje. Nossa sexta frase é: você estava tão bem vestida ontem. Qual é a diferença aqui dessa para essa? Você está tão bem vestida hoje e você estava tão bem vestida ontem. Pensem aí, coloquem o cérebro para funcionar mais uma vez. Você está tão bem vestida hoje e você estava tão bem vestida ontem. Qual é a diferença? A diferença é que aqui está no presente, aqui está no passado. Então vamos ver mais uma vez. A gente já sabe o passado de estava. Nós vimos lá nas primeiras frases. Então, ontem a gente também já sabe, o bem vestido também e o tão também. Vamos sinalizar aqui. Vamos lá então. Aqui também, né, é uma afirmação, igual à quinta frase.
que a gente acabou de ver. Então, você é you, estava é were, então é very, que também significa muito, bem vestida ou bem vestido, smart, e ontem, yesterday. Pronto, simples assim. Como é uma afirmação, não precisa de inversão. Mais uma vez aqui. Então, nós vimos lá o passado invertido, que era uma pergunta, e agora o passado, né, de acordo com o português, porque nas afirmações continua, né, igual no português. Você estava, you were. Então, very, bem vestida, smart, e ontem, yesterday. You were very smart yesterday. Ok, pessoal, nós fizemos aqui então 6 frases e a gente revisou, né, a primeira e a segunda. Curtam o vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, né, comentar. Ah, isso é muito importante. Comentem aí, eu quero, para eu saber quem quer mais uma aula, quem quer a próxima aula, para a gente continuar aprendendo palavras novas, né, e frases novas, aprendendo a formar frases, que é importantíssimo. Você só fala se você aprender, né, a formar frases. E a gente parte sempre do português. Então, deixem aí nos comentários. Eu só vou fazer outro vídeo se tiver 20 comentários, eu quero. Eu quero o próximo vídeo. Pode colocar somente eu quero. Mas curtam o vídeo. Quem não for inscrito no canal, inscrevam-se. E o teacher tem que saber de vocês se vocês querem continuar aprendendo. Qual é a motivação de vocês? Por que vocês querem aprender o inglês? Precisam mostrar para o teacher, ok? Então é isso. Por hoje é isso. 6 frases. E daí, dependendo da demanda, eu faço mais um vídeo. Vocês que mandam, tá? Ok, pessoal. Muito obrigado. Uma ótima semana para vocês e até a nossa próxima aula. Bye, bye.